Nós vamos então ler a Bíblia, Apocalipse 3, versículo 14. A carta à igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. É quem está falando. O Amém, a testemunha fiel e verdadeira, é o princípio da criação de Deus. Deus bendito, nós pedimos ao Senhor para nos abençoar com a porção desta palavra, enquanto a tomamos da boca do profeta que o Senhor nos enviou. É no nome de Jesus Cristo que nós pedimos. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós vamos continuar com a era de Laodiceia. No livro é na página 289 e na mensagem avulsa é o parágrafo 8. Parágrafo de número 8. Deve estar aí na página 2 ou início da 3. É aí a era de Laodiceia. A era de Laodiceia, o início. A Brana vai falar agora. Ele diz: ela começou por volta da passagem do século XX, talvez 1906. Veja só, talvez 1906. Essas datas de início e fim de eras é uma data só para termos uma noção, né? O irmão Brana já nos falou em vários momentos das demais mensagens, das eras, que estas eras, elas se fundem uma na outra, né? Então essas datas não são assim específicas. Vamos dizer assim, no dia tal do ano tal acabou a era tal e no dia seguinte começou a outra. Essa data é só um ponto, né, de referência. Mas elas vão se fundindo. À medida que uma vai terminando, a outra vai começando. E assim passa de uma para a outra era, né? É igual às fases da Lua, né? As fases da Lua. Inclusive, está tipificada ali. E aquilo ali, se tem alguém que ainda não sabe, são fases da Lua. Houve um eclipse, né? Houve um eclipse. Nós vamos ver isso aqui mais adiante. Está aqui dentro aqui na mensagem tem. Quando o Papa visitou Jerusalém. E no eclipse houve essas etapas aí. A lua clara e ela foi escurecendo até chegar na quarta era. Depois ela foi clareando um pouquinho de novo, depois escureceu de novo. Então vai indo assim.
Então, talvez em 1906, isso foi mais ou menos o começo do movimento pentecostal, né? Que foi um prenúncio aí, uma entrada, vamos dizer assim, o prato de entrada da era de Laodiceia, a mudança de Filadélfia para Laodiceia. Teve aí uma conexão, né? Digamos que o movimento pentecostal foi uma conexão entre Filadélfia e Laodiceia. Não foi uma era, foi uma conexão entre a era de Filadélfia e a era de Laodiceia. Então, nesse tempo, 1906, o movimento pentecostal estava pegando fogo. Quanto tempo durará? Como um servo de Deus que tem tido um grande número de visões, das quais nenhuma jamais falhou, deixe-me predizer. Aqui está o tropeço para muita gente. Essa predição do irmão Branham. Mas nós temos que lembrar que na mensagem, o desvelar de Deus, bem no comecinho, ele disse que tem coisas que acontecem de propósito, e que até são ditas de propósito. Claro, não propósito do homem, mas propósito do próprio Deus. Para que uns sejam levados a ponderarem sobre aquilo, e para que outros se escandalizem e vão embora. Ele falou isso quando ele leu a Escritura de Jesus falando sobre comer da sua carne, beber do seu sangue, e então muitos discípulos não suportaram, foram embora. Assim, na mensagem do irmão Branham, Deus fez isto, né? Permitiu ao irmão Branham falar algumas coisas. E como ele disse aqui, mesmo bem explicado, uma predição, ele continua dizendo: eu não disse profetizar. Ou seja, isto não é assim, diz o Senhor. Eu não tive uma visão para isto. Ele deixou claro. Mas predizer. E se buscar, vai encontrar mais. Por exemplo, perguntaram para o irmão Branham: irmão Branham, alguma coisa errada, ou melhor, pode um cristão pertencer a uma loja? Por exemplo, loja maçônica? Então perguntaram para o irmão Branham: pode um cristão pertencer a uma loja? E deu o exemplo. Por exemplo, a loja maçônica. O irmão Branham disse assim: bem, irmão, se você é um cristão, você é um cristão em todo lugar. Se você pode ser um cristão lá, tudo bem. Eu não tenho nada contra isso. Mais ou menos essas palavras que ele disse, né? Então eu vejo, isso serve de tropeço para quem tem que tropeçar. Irmão Branham era maçom, apoiava os maçons, ou tinha alguma coisa, né? Inclusive Deus permitiu sinais, né? Sinais para tropeço. Quando ele foi atirado nas pernas, com 14 anos de idade,
teve as 2 pernas arrebentadas por um tiro. Quem cuidou dele no hospital foram os maçons. 2 mulheres maçons. Foi quem pagou as dívidas do hospital, os custos. Ele não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha nada, e elas sustentaram aquilo, pagaram, ajudaram, né? Mais tarde, quando ele começa o ministério, pregando pela rua e sem lugar para reunir o povo, onde é que ele arruma um salão para reunir o povo? Quem aluga uma tenda para ele, né? Ou era um salão, uma coisa assim? Os maçons. Então Deus deixa coisas sucederem, acontecerem, porque tem que ter obstáculos, tem que ter onde os que precisam tropeçar. E coisas dessa natureza. Mas veja só. Então ele disse: deixe-me predizer, não profetizar, mas predizer. Ou seja, um cálculo aqui humano, né? De acordo com o meu conhecimento, com o meu entendimento. Que esta era terminará por volta de 1977. Agora, ainda assim, né? Eu não estava lá em 1977. Quer dizer, eu estava, mas estava escondido, né? Estava nos lombos de meu pai. Só vim ser conhecido 5 anos depois. Mas quem estava lá, espiritual, com visão profética espiritual, graças a Deus, Deus nos deu isso. Um apóstolo, pastor Joaquim Gonçalves, faz referência, ele diz: quem tem visão espiritual viu o que aconteceu em 1977 e pode-se dizer que ali foi o fim, de certo modo. Acabou ali. Houve uma mudança tal no mundo que, vamos dizer assim, o que restava de proveito, vamos dizer assim, acabou ali. De lá para cá, só desastre no mundo, né? De lá para cá, só deterioração humana, religiosa, em todas as alas, em todos os sentidos. Então, de todos os modos. Veja, se você me perdoar uma nota pessoal aqui, olha como eu disse, pessoal. É como o pastor Joaquim Gonçalves diz assim: quando Paulo dizia assim, digo eu, não o Senhor, ainda era o Senhor falando. Ainda era o Senhor falando. Senão nós vamos pegar a Bíblia e arrancar aquela parte lá. Não, isso aqui era Paulo, coisa de Paulo. Não era do Senhor. Ele mesmo disse, digo eu, não o Senhor. Então para que está escrito na Bíblia? Ainda era o Senhor, né? Então, de todos os modos, ainda era o Senhor, ainda que o irmão Brana disse, não é uma profecia, não tive uma visão sobre 77, mas eu baseei esta predição em 7 visões maiores e contínuas
que vieram a mim numa manhã de domingo, em junho de 1933. O Senhor Jesus falou-me e disse que a vinda do Senhor estava se aproximando. Porém, antes que ele viesse, 7 eventos maiores se tornariam conhecidos. Eu os anotei todos, e naquela manhã eu divulguei a revelação do Senhor. A primeira visão foi que Mussolini invadiria a Etiópia e aquela nação cairia a seus pés. Essa visão certamente provocou algumas reações, e alguns ficaram muito irritados quando eu contei e não acreditavam, porém aconteceu assim. Ele simplesmente entrou lá com suas armas modernas e assumiu o comando. Os nativos não tiveram chance. Porém, a visão também disse que Mussolini chegaria a um fim horrível com seu próprio povo virando-se contra ele. Isso aconteceu exatamente como fora dito. A visão seguinte predisse que um austríaco chamado Adolf Hitler se levantaria como ditador sobre a Alemanha e que ele envolveria o mundo numa guerra. Ela mostrou a linha Siegfried, não sei falar esse nome. E como nossas tropas teriam grande dificuldade para vencê-la. Depois mostrou que Hitler chegaria a um fim misterioso. Você já viu alguma coisa sobre a morte de Hitler? Sobre o fim de Hitler? Nunca chegaram a um consenso. São tantas histórias diferentes, nunca chegaram à verdade de como foi o fim de Hitler. A terceira visão foi na esfera política mundial, porque mostrou-me que haveria 3 grandes ismos: fascismo, nazismo e comunismo. Mas que os 2 primeiros seriam absorvidos pelo terceiro. A voz advertiu: observe a Rússia. Observe a Rússia. Mantenha seus olhos no Rei do Norte. A quarta visão está aí, né? Onde é que está o fascismo? Onde é que está o nazismo? O comunismo tomou conta do mundo. Tomou conta do mundo. Ainda nos países onde pode-se dizer, não, o comunismo não está dominando diretamente, mas indiretamente. As nossas leis brasileiras são comunistas. A Constituição Federal foi elaborada por 2 comunistas que vieram de outros países aí e vieram se alojar no Brasil, não me lembro o nome deles. Então, as bases são comunistas, as escolas, todas elas têm doutrinação comunista, não tem uma. É muito interessante. Você não pode escolher um curso numa faculdade aonde você não vai estudar no primeiro semestre, primeiro período, sociologia. Karl Marx, Max Weber e outros. Filósofos, ateus, sociólogos, comunistas. Não existe. Qualquer curso que você for fazer, que alguém for fazer numa faculdade, primeiro período, ele vai estudar isso aí. Os fundamentos de, principalmente, Karl Marx, que é o pai do comunismo russo, instalado na Rússia. Então, o mundo está imergido no comunismo. ONGs,
por todos os lados, estão aí. Então veja, perfeitamente, tudo cumprido, né? A quarta visão mostrou os grandes avanços na ciência que viriam após a Segunda Guerra Mundial. Era encabeçada pela visão de um carro que tinha na parte de cima uma bolha plástica que estava percorrendo belas rodovias sob controle remoto, de modo que as pessoas pareciam sentadas neste carro sem volante e estavam jogando certo tipo de jogo para se entenderem, para se entreterem, melhor dizendo. Então veja, isso está por aí, né? Tem uma fabricante, eu não sei se é Nissan, que tem um lançamento, uma propaganda de um carro, né? Onde o cidadão vai correr na trilha, né? E ele programa o carro para encontrar ele lá onde ele vai terminar a corrida dele. O carro do Google, ele é automático e ele tem uma câmera 360 em cima dele, que é tipo a bolha. E ele passou em quase todas as ruas do mundo para fazer o Google Maps, que é aquele GPS de grátis. Então, veja só. E em relação ao formato, né? Ao formato. Mas quantos outros estão aí? Às vezes não tem o mesmo formato, mas a mesma coisa. Mas até o formato tem que se cumprir também, né? Nós vamos ver o irmão Bruna falando aqui, naquele tempo eles já tinham o carro pronto, só esperando melhores ruas, né? A quinta visão tinha a ver com o problema moral de nossa era, concentrando-se principalmente em torno das mulheres. Deus me mostrou que as mulheres começaram a ficar fora de seu lugar com a concessão do direito de voto. Depois elas cortaram seu cabelo, o que significava que elas não estavam mais sob a autoridade do homem. Que coisa, né? Mas insistiam em direitos iguais, ou na maioria dos casos, mais do que direitos iguais. Ela adotou vestimenta de homens, entrou num estado de despimento até que o último quadro que vi era de uma mulher nua, exceto por um pequeno avental, do tipo folha de figueira. Com esta visão eu vi a terrível perversão e condição moral do mundo inteiro. Então, na sexta visão, levantou-se na América a mais bela e, no entanto, mais cruel mulher. Ela mantinha o povo sob seu completo domínio. Eu acreditei que isto fosse a ascensão da Igreja Católica Romana, embora soubesse que poderia ser, possivelmente, uma visão de alguma mulher levantando-se com grande poder na América devido a uma votação popular das mulheres. Então, o irmão Bruno não definiu o que seria isso. Se é a Igreja Católica, mas pode ser uma mulher, uma presidente, né? Na sétima e última visão foi onde ouvi uma explosão terribilíssima. Então o que resta? Uma explosão terribilíssima. Quando voltei-me para olhar, vi apenas ruínas, crateras e fumaça por toda a terra da América. Baseado nestas 7 visões, juntamente com as rápidas mudanças que têm se alastrado pelo mundo nos últimos 50 anos, eu predigo, eu não profetizo, que todas estas visões terão acontecido até 1977. Embora muitos possam achar que esta é uma declaração irresponsável,
Em vista do fato de que Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora, eu ainda mantenho esta predição após 30 anos, porque Jesus não disse que ninguém poderia saber o ano, mês ou semana em que sua vinda se completaria. Portanto, repito, eu sinceramente creio e sustento como estudante particular da palavra, juntamente com a inspiração divina, que 1977 deve terminar os sistemas mundiais e introduzir o milênio. Se isso tivesse acontecido desta forma, tivesse introduzido o milênio, onde nós estaríamos? Agora deixe-me dizer isto. 77 a mensagem não tinha chegado no Brasil ainda, Isso, Ela chegou em 81? Foi 81 que chegou, Cadê? Perdi. Agora deixe-me dizer isto. Não, foi 71, que a mensagem chegou no Brasil. 71. 77 a mensagem já estava no Brasil. E foi onde algumas pessoas deixaram escola e fizeram tanta coisa. 77 Jesus vem mesmo e tal, E vender coisas, vamos acabar com tudo e tudo mais. Não aconteceu nos próprios Estados Unidos, Escreveram para o irmão Branham. Um casal disse que comprou um carro novo e deu a chave reserva para o pastor deles. Para que isso? Não, é porque o arrebatamento vai acontecer. Já pensou? Pastor, só fica com essa chave reserva do meu carro novo que eu comprei. Porque o arrebatamento já vai acontecer daqui uns dias. E aí eu não vou mais usar o carro. E o senhor vai ficar, usa ele. Outros escreveram para o irmão Branham perguntando o que eles deveriam fazer com a fazenda que eles tinham. Irmão Branham, Jesus já está vindo, o arrebatamento vai acontecer. O que nós devemos fazer? Nós vendemos essa fazenda ou deixamos ela para os nossos filhos? Eles não são cristãos, certamente eles vão ficar na grande tribulação. O que é melhor, deixar a fazenda ou dinheiro para eles? Olha só a que ponto muitas pessoas se agarraram à vinda do Senhor, De uma forma mesmo real. Bem-aventurados os tais. Bem-aventurado. Isso é bom. De certo modo, é uma inocência. Uma inocência. Quem sabe demais, quem vê demais, conhece demais, começa a ficar incrédulo. Começa a acostumar com tudo do mundo. Começa a acostumar com o tempo, E aí, não, Jesus vai demorar ainda, Jesus vai demorar ainda. E aí não se desapega, não se desgarra, como esses que se entregaram assim, completamente mesmo, como uma criança, como uma criança. E Jesus disse: aquele que não for como uma criança não pode entrar no reino dos céus. Mas vamos concluir aqui essa parte da leitura.
Agora deixe-me dizer isto: pode alguém provar ser errada qualquer uma dessas visões? Não foram todas cumpridas? Sim, cada uma tem se cumprido. Ou está em processo agora mesmo. Mussolini invadiu a Etiópia com êxito, depois caiu e perdeu tudo. Hitler começou uma guerra que não pôde terminar e morreu misteriosamente. O comunismo tomou conta dos outros dois ismos, o carro de bolha plástica foi construído e está apenas esperando por uma melhor rede de estradas. As mulheres estão quase nuas. Se ele visse hoje, hein? E agora mesmo estão usando trajes de banho sem a parte de cima. E outro dia vi numa revista o mesmo vestido que vi em minha visão. Se você puder chamar isso de vestido. Era um tipo de roupa de plástico transparente com 3 pontos escurecidos que cobriam ambos os seios numa pequena área e depois havia um lugar escuro como um pequeno avental embaixo. A Igreja Católica está em ascensão. Tivemos um presidente católico, sem dúvida teremos outro. O que falta? Nada exceto Hebreus 12, 26. A voz do qual moveu então a terra. Mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez mais comoverei não só a terra, senão também o céu. Uma vez mais Deus sacudirá a terra, e com isso sacudirá tudo que está frouxo e pode ser sacudido. Isso está acontecendo agora. Tudo está sendo sacudido. Não só a terra, mas também os céus. Os próprios lugares celestiais estão sendo sacudidos. Só cego para não ver. Os lugares celestiais, a posição dos crentes está sendo sacudida. E muita gente está saindo da posição. Tudo que pode ser sacudido. Só quem está firme mesmo, aparafusado, né? Como o irmão Brana viu naquela experiência na fábrica de metal. O imã passou e tudo subiu, mas aquilo que estava parafusado ficou lá. Assim, só quem está parafusado também na mensagem, na palavra, porque olha, a coisa tem sido sacudida de um lado para o outro, e esse Brasil tem sido sacudido de um lado para outro, e o sacudido agora é forte. Forte. Não só a terra, também os céus, os lugares celestiais, as posições dos crentes em Cristo, na palavra. Isso é adoção. Mensagem de adoção, o profeta mostra. Lugares celestiais é a posição do crente em Cristo. E isso tem sido sacudido, uma onda atrás da outra. Ondas de doutrinas, de invenções. E passa uma e dá uma sacudida e cai um punhado. Uns tomba para aqui, outros tomba para ali, outros se isola para acolá. Aí dá aquela estabilizada assim, e muitos ficam, glória a Deus, e eu permaneci, daqui a pouco vem outra. Leva mais um tanto. E daqui a pouco vem outra, leva mais outro tanto. Vamos pensar. Uma das últimas sacudidas, doutrina da nuvem. Introdução do milênio
com a nuvem, não tem mais sangue no propiciatório. E quando aquilo passou e quem tinha de cair, caiu. Quantos ficaram em pé e disseram glória a Deus, graças a Deus? E que hoje não aguentou essa sacudida que está sacudindo agora e já tombou por aí. O aviso do profeta, ele diz: Deus vai sacudir esta terra, sacudirá tudo que está frouxo. Oh, não seja crente frouxo, não. E pode ser sacudido. Isto é só o começo, né? Vai ser sacudido literalmente? Vai também. Vai ser sacudida literalmente. Tem gente mostrando aí, os continentes estão se rachando, partindo no meio. Ele diz: o povo não está vendo, mas a terra está rachando. Tem continentes que estão sendo partidos por inteiro no meio, o povo não está vendo. Eles vão mostrando os pontos dos terremotos. Olha aqui, ó, como é que isso forma uma linha, está partindo no meio. Só falta Deus triscar o dedo assim para acabar de acabar tudo, né? Deus sacudirá a terra e com isso sacudirá tudo que está frouxo e pode ser sacudido. Depois Ele a renovará. No mês de março, em 1964, aquele terremoto no Alasca, na Sexta-feira Santa, sacudiu o mundo inteiro, embora não o desequilibrasse. Mas Deus estava advertindo por meio de um tremor mundial o que Ele breve fará em maior escala. Ele vai explodir e sacudir este mundo amaldiçoado pelo pecado. Meu irmão, minha irmã, e há somente um lugar que pode suportar esse choque, e esse lugar é no aprisco do Senhor Jesus. E eu lhe suplicaria, enquanto a misericórdia de Deus ainda está disponível a você, que dê sua vida inteira, sem reservas. Acabamos de falar daqueles que se entregaram sem reservas nenhuma, né? Até a chave reserva do carro deu por... Sem reservas. Dê sua vida inteira. Mas sabe, esse negócio de dar um pedacinho da vida para Jesus, dá um pedaço só, dá uma parte da vida. Precisa ler a mensagem Portas na Porta. Precisa ler Portas na Porta. Eu abri a porta do meu coração para Jesus, mas e as portinhas que tem lá dentro? Ele diz: é como você abrir a porta da sala da sua casa, manda ele entrar, aí você fecha a porta do quarto e diz: ó, eu não olho o que tem dentro do meu quarto, não. Puxa a porta da cozinha, não entra na minha cozinha, não. Puxa a porta da despensa, aqui também, o senhor não entra, não. O senhor é bem-vindo na sala. Abri a porta do meu coração. E as outras portas? É sem reserva. Dê sua vida inteira sem reservas a Jesus Cristo, que como fiel pastor o salvará e cuidará de você. Ele cuida. Pedro disse que cuida. Ele tem cuidado de vós. Cuidará de você e o apresentará
irrepreensível. Aleluia. Pois que Ele mesmo foi quem nos elegeu e nos predestinou para que fôssemos irrepreensíveis diante dele em caridade. Veja, Ele te salvará, cuidará de você e o apresentará irrepreensível em glória, com grandíssima alegria. Amém. Nós vamos ficar por aqui, né? Que coisa boa. Dar a vida sem reserva, nós precisamos disto. Sem reservas, sem mais isto, sem menos aquilo. Por completo, total, em cada parte da vida. Na vida secular, particular, na vida conjugal, na vida filial, maternal, paternal, em todos os sentidos, profissional, tudo. Não é só espiritual, não. Vida sem reserva, é isto que Ele quer. E assim, como fiel pastor o salvará, cuidará de você e o apresentará irrepreensível em glória, com grandíssima alegria. A alegria dele, a alegria do Senhor é a nossa força. Disse Neemias, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Senhor Jesus, ajuda-nos, ó Pai, a nos entregarmos cada dia ao Senhor, de forma total, uma entrega total, uma entrega completa, sem reservas, uma entrega genuína, sem reservas no coração, sem nada trago em minhas mãos, dizia o profeta, mas unicamente o sangue de Jesus Cristo, nada em meus braços, nenhuma capacidade própria, nada para oferecer, apenas um pobre ser como uma oferta de sacrifício, dando louvores ao Senhor, com estes lábios santificados pelo fogo do Teu Espírito Santo. Pai, perdoa as nossas transgressões, nossas iniquidades, as muitas vezes que não deixamos o Senhor cuidar de nós. Oh, que não sejamos como aquela ovelha que o pastor teve que quebrar a perna para que ela se deixasse ser apacentada, se deixasse ser levada pelos braços, se deixasse enternecer, se aconchegar ao seio do Senhor. Nós precisamos, ó Pai, de sermos libertos de nossas capacidades, de nossas forças, de nossas inteligências, nossas sabedorias humanas. Ajuda-nos, ó Pai, a nos entregarmos completamente ao Teu Espírito, à Tua vontade, pois o que nós queremos e esperamos é sermos salvos pelo Senhor, é sermos apresentados na glória, irrepreensíveis, sem mancha, sem culpa alguma. Em nome de Jesus Cristo, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, pelo poder do sangue purificador, nós Te agradecemos, Te louvamos, Te bendizemos, Pai. Seja conosco ao sair daqui, seja com cada irmão que não está também, seja com cada pessoa, Pai, que ouvir esta mensagem na internet, onde for. Em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos, Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Deus continue abençoando a todos. Quinta-feira teremos culto de oração, normalmente.